Olá, tudo bem? Meu nome é Valdemar Ramos Júnior. Nesse vídeo nós tratamos de 5 pontos essenciais relacionados à alteração implementada pela medida provisória 739, que implementou diversos dispositivos e novas regras na Lei 8.213 de 1991 relacionado à concessão e manutenção do benefício de auxílio-doença e também do benefício de aposentadoria por invalidez. A justificativa apresentada pelo governo para implementar a medida provisória 739, que apresentou severas restrições no acesso ao benefício de auxílio-doença e também ao benefício de aposentadoria por invalidez, foi de que existem vários erros e também são cometidas várias fraudes que geram um rombo na Previdência Social. Então o governo alega que corrigindo esses erros e essas fraudes, irá diminuir uma despesa de mais de 6 bilhões de reais no prazo aproximado de 2 anos. Pelo menos esse foi o pretexto utilizado pelo governo para implementar essa medida provisória que, na verdade, restringiu de forma muito severa o acesso ao benefício por incapacidade por parte do segurado, mas não parou por aí. Todos os segurados do INSS que são aposentados por invalidez, bem como aqueles que recebem o benefício de auxílio-doença, serão convocados para realizarem uma nova perícia para ser constatado se aquele benefício deve ser mantido ou cessado. Então isso certamente acarretará milhares de centenas de benefícios indeferidos pelo INSS com esse mutirão de perícia que será realizado com o implemento dessa medida provisória 739. Nós abordamos 5 pontos principais e essenciais das alterações implementadas pela medida provisória 739. Nós vamos começar pela regra que alterou a questão da convocação do aposentado por invalidez para realizar uma perícia a fim de constatar se a causa que gerou, o motivo ou a doença que gerou a incapacidade que foi concedido o benefício de aposentadoria por invalidez, ela está mantida ou não, se houve uma recuperação por parte desse aposentado por invalidez ou não. Então houve uma mudança nessa regra justamente para instrumentalizar, para viabilizar o INSS de convocar esses segurados que estão aposentados por invalidez a fim de constatar se aquela invalidez permanece ou não para fim de manter ou cessar o benefício. O primeiro ponto que nós achamos interessante analisar nessa medida provisória é que ela acrescentou o parágrafo 4º no artigo 43 da Lei 8.213 do ano de 1991. Na verdade, essa regra estabeleceu que o INSS pode convocar a qualquer momento o segurado que é aposentado por invalidez para ser submetido a uma perícia no INSS para verificar se aquelas causas que geraram o benefício de aposentadoria por invalidez permanece ou não. Evidentemente que na perícia, o perito constatando que aquela pessoa que é aposentado por invalidez não está mais inapta para o trabalho, não está mais incapaz para o trabalho, o benefício será fatalmente cessado. Agora, o que é estranho é que essa regra já existia no decreto 3.048 no ano de 99. Essa regra, porém, estabelecia um período, um prazo bienal, ou seja, a cada 2 anos o INSS poderia convocar esse segurado para realizar essa perícia. Porém, por falta de estrutura de operacionalizar essa sistemática de perícia, nem sempre essa perícia era realizada para constatar se a incapacidade desse trabalhador, desse segurado aposentado, permanecia ou não. Por isso, na verdade, isso não acontecia de fato. A pessoa que recebia o benefício de aposentadoria por invalidez, muitas vezes não eram convocadas para realizar essa perícia bienal a cada 2 anos para constatar a manutenção ou não da sua incapacidade laboral por falta de estrutura, falta de dinheiro, falta de pessoal do INSS. Agora, com essa regra implementada no parágrafo 4º do artigo 43, essa regra ela veio instrumentalizar o INSS de meios de convocar a qualquer momento, independentemente do prazo de 2 anos estabelecido no decreto, para que essas pessoas sejam submetidas à perícia para constatar a manutenção ou não da manutenção da incapacidade laboral que gerou o benefício de aposentadoria por invalidez. Sempre que existe um conflito de regras, um conflito de legislação, principalmente relacionado à hierarquia das leis, por exemplo, um decreto ele não pode regulamentar um assunto que não esteja previsto na lei.
Assim como o decreto ele não pode criar uma regra nova, uma regra que venha a restringir algum direito do segurado da Previdência Social que não decorra tanto da Constituição Federal quanto da lei do plano de benefícios. E isso acontece com uma certa constância quando a gente se depara com questões judiciais relacionadas contra o INSS. Porém, nessa hipótese, nós constatamos que existia uma regra no Decreto 3.048 no ano de 1999, onde estabelecia esse prazo bienal. Porém, agora a regra nova estabelecida pela lei, que é de hierarquia superior ao decreto, ela não estabelece, na verdade, nenhum prazo. Ela estabelece que o INSS apenas pode convocar a qualquer momento o segurado que é aposentado por invalidez para ser submetido a essa perícia de constatação da manutenção da incapacidade ou não. Então, evidentemente que a interpretação do INSS vai ser restritiva no sentido de que ele pode convocar o segurado sem respeitar esse prazo de 2 anos. Um outro ponto muito relevante que nós analisamos nessa medida 739 foi relacionado ao prazo de pagamento do auxílio-doença. Isso porque antes da medida provisória 739, quando o benefício de auxílio-doença era concedido ou era determinado o restabelecimento desse benefício que foi indeferido pelo INSS por intermédio de uma decisão judicial, quando o juiz determinava a implantação desse benefício, não existia um prazo mínimo ou um prazo máximo de manutenção desse benefício. Então, principalmente nas demandas que envolviam uma questão emergencial, uma questão de urgência, o juiz, ao conceder uma tutela de urgência ou uma tutela antecipada, como era anteriormente, esse benefício ele era mantido, o segurado recebia o auxílio-doença até a decisão final desse processo. Geralmente ocorria recursos contra essa decisão por parte do INSS, então somente depois da análise do recurso e até mesmo o trânsito em julgado é que o juiz, ao analisar a decisão final, iria cessar ou manter esse benefício de auxílio-doença. Porém, com a regra atual, quando o juiz for proferir uma decisão judicial para conceder o benefício de auxílio-doença, se o juiz não estabelecer um prazo mínimo fixado ali na sua decisão, seja em sede de liminar, de tutela de urgência, seja em sede de uma sentença judicial que está resolvendo o mérito ali de um processo, ele tem que estabelecer um prazo. Se ele não estabelecer um prazo, segundo a medida provisória 739, o prazo de pagamento desse auxílio-doença será de 120 dias. Isso significa que mesmo o benefício de auxílio-doença sendo concedido por uma medida judicial, se na decisão o juiz não estabelecer um prazo mínimo de pagamento, o INSS irá pagar esse benefício por 120 dias. Passado esse prazo, se o segurado não solicitar a prorrogação do seu auxílio-doença, ele automaticamente será cessado, mesmo com uma demanda judicial em andamento. Então isso causará um grande prejuízo para aqueles segurados mais enfermos que muitas vezes não têm condições ou não se recordam, não têm o cuidado ali de solicitar um pedido de prorrogação e por isso terá o seu benefício cessado após transcorridos 120 dias. É uma regra nova que não existia, que foi implementada pela medida provisória 739. Existem 2 pontos relevantes sobre essa nova regra do prazo de 120 dias quando o juiz não estabelece um prazo diferente na sentença. Um positivo e um negativo. O positivo é que realmente, quando o segurado tinha uma decisão judicial que determinou que o INSS restabelecesse o seu auxílio-doença, ao não ter ali um prazo fixo onde esse segurado saberia, por exemplo, se iria permanecer recebendo o auxílio-doença por 4, 5 meses, 10 meses ou 1 ano, era muito complicado para o segurado ficar à mercê do INSS de ser convocado a qualquer momento para ser submetido a uma perícia dentro da Previdência Social, dentro do posto INSS, para manter ou não a manutenção do pagamento desse benefício de auxílio-doença que foi concedido judicialmente. Então, pelo menos no primeiro momento, quando o juiz na decisão judicial não estabelecer um prazo mínimo, o segurado já vai ter a segurança que ele vai receber por no mínimo
mínimo 120 dias o seu benefício. Por outro lado, esse estabelecimento de prazo de 120 dias vai criar uma grande polêmica, uma grande dificuldade de interpretação daquelas decisões que são objeto de análise de liminar. Por exemplo, um pedido de tutela de urgência, onde o juiz, ao analisar aqueles laudos desse segurado que busca a concessão do benefício de auxílio-doença, o juiz analisando que há necessidade da concessão dessa liminar para que o benefício de auxílio-doença seja implantado imediatamente até ele decidir o mérito, até ele proferir a sentença nesse processo. Como que ficará esse período entre a concessão da liminar e a sentença? Se o juiz não estabelecer um prazo fixo, uma vez que não tem como estabelecer um determinado tempo para a conclusão da ação judicial. Um processo, nós sabemos que ele é muito moroso, ele pode demorar 1 ano, pode demorar 2 anos, até o juiz proferir a sentença, dependendo de vários fatores. Então, quando o juiz proferir uma liminar e não estabelecer um prazo, entende-se que essa liminar deve prevalecer até ele proferir a sentença. Uma outra regra, uma outra alteração que ocorreu com a medida provisória 739 foi em relação ao artigo 62 relacionado à reabilitação profissional. A regra até então vigente determinava que quando o trabalhador fosse constatado que ele não era passível de recuperação ali para exercer a sua atividade laboral, ele deveria necessariamente ser submetido a um procedimento de reabilitação profissional. Nós já tratamos em outro vídeo sobre a questão da reabilitação profissional. Você pode procurar aqui no nosso canal do YouTube que você vai encontrar um conteúdo bastante rico, onde nós aprofundamos a questão se a reabilitação profissional ela é eficiente ou não, se ela funciona ou não, se o segurado do INSS que é reabilitado realmente ele está preparado para o mercado de trabalho. Então, se você tiver curiosidade em acompanhar esse conteúdo, assine aqui o nosso canal do YouTube, pesquisa aqui também no nosso canal que você vai encontrar esse conteúdo que é bastante relevante. Mas voltando aqui para o nosso tema, o artigo 62 foi alterado e foi excluído um item bastante importante. Isso porque quando era constatado que o segurado que recebia auxílio-doença ele não conseguia se recuperar para exercer a mesma atividade profissional que ele exercia antes de permanecer incapacitado, ao ser submetido a um procedimento de reabilitação profissional, ele deveria ser habilitado para a mesma ou para outra atividade, geralmente para outra atividade que conseguisse ali prover o sustento desse trabalhador. Porém, com a nova regra, ela foi dividida, agora é o artigo e o parágrafo único. E essa mudança muito sutil excluiu o termo reabilitação profissional para outra atividade. Ao excluir esse termo outra atividade, nós podemos interpretar que o INSS, hoje, com a regra atual da medida provisória 739, ele simplesmente pode considerar que aquela pessoa está apta para retornar ao trabalho para uma atividade que seja semelhante à que ele já exercia antes de permanecer incapacitado e receber o benefício de auxílio-doença. O problema dessa sistemática é que quando esse segurado é detectado com algum tipo de doença, algum tipo de enfermidade ou doença ocupacional, se ele for submetido a exercer a mesma atividade que gerou aquele problema de saúde para ele, ou se ele for submetido a exercer uma atividade que seja bem relacionada, bem próxima à que ele já exercia antes de permanecer incapacitado, isso pode gerar um agravamento muito severo no quadro clínico, na saúde desse trabalhador e pode gerar inclusive um prejuízo para a Previdência Social, uma vez que ao invés de recuperar ou reabilitar esse segurado de uma maneira eficiente para ele exercer uma outra atividade profissional para prover o seu sustento, ao contrário, o INSS, ao submeter que esse trabalhador, esse segurado está recuperado para voltar a trabalhar ou na mesma atividade ou em atividade semelhante à que ele já exercia, isso vai acarretar um agravamento do seu quadro clínico e o retorno dele para a Previdência Social. Então, ao invés de solucionar um problema ou implementar uma alternativa mais eficiente, o INSS piorou o que já era ruim, ou seja, a reabilitação profissional implementada pelo INSS já não funcionava e com a nova regra, ou melhor dizendo, com a exclusão do termo de recuperação ou reabilitação para outra atividade, isso significa que hoje a Previdência Social pode considerar aquele trabalhador reabilitado mesmo para uma atividade profissional que seja
bem próxima ou semelhante à que ele já exercia, que gerou a incapacidade dele, que gerou consequentemente o pagamento do auxílio-doença. Então isso vai gerar um prejuízo enorme para a saúde desse trabalhador e também para a Previdência Social, que inicialmente vai economizar com o benefício do pagamento do benefício de auxílio-doença momentaneamente, mas ela vai estar gerando ali um passivo mais prejudicial para si, que é com o futuro pagamento de uma aposentadoria por invalidez. Então, na verdade, essa medida é que, ainda que sutil de excluir a questão da reabilitação para outra atividade profissional, na verdade vai causar um grande prejuízo para o segurado da Previdência Social que recebe o benefício de auxílio-doença e é submetido ao procedimento de reabilitação profissional. Infelizmente, após nós realizarmos uma rápida análise na medida provisória 739, nós não conseguimos detectar nenhuma regra que favorecesse o segurado da Previdência Social. Muito pelo contrário, nós só encontramos regras para diminuir e restringir o acesso aos benefícios por incapacidade. Por exemplo, a alteração que foi realizada no parágrafo único, na verdade uma revogação do parágrafo único do artigo 24 da Lei 8.213 do ano de 1991. Até então, a regra que estava em vigor é que quando o segurado perdesse a qualidade de segurado, isso significa que aquela pessoa que contribui para a Previdência Social ou o empregado que permanece por algum tempo desempregado, perde seu emprego ali, ele tem um período de carência, ou o segurado facultativo ou o contribuinte individual que é autônomo, que passa por alguma adversidade ali financeira, deixa de recolher as contribuições previdenciárias, para ter acesso ao benefício de auxílio-doença, ele tinha que cumprir uma carência mínima de 12 meses. Mas digamos que essa pessoa, por algum motivo, passou por alguma adversidade financeira e perdeu a qualidade de segurado. Pelas regras até então em vigor, bastava essa pessoa, para ter acesso ao benefício de auxílio-doença e recuperar a qualidade de segurado, pela regra do artigo 24, parágrafo único da Lei 8.213 de 91, bastava fazer o pagamento de 4 contribuições mensais, que ela automaticamente iria recuperar a qualidade de segurado, iria recuperar a carência para obter o benefício de auxílio-doença. Hoje essa regra ela foi revogada pela medida provisória 739. Hoje, o segurado que perder a qualidade de segurado, para ele voltar a ter direito ao benefício de auxílio-doença, ele deve necessariamente fazer mais 12 contribuições mensais. Não existe a possibilidade desse segurado, contribuinte individual ou facultativo, pagar as 12 contribuições de uma vez só para ter acesso ao benefício de auxílio-doença. Ele tem que pagar mensalmente 12 contribuições mensais para voltar a ter a qualidade de segurado e, consequentemente, cumprir a carência exigida hoje para ter acesso ao benefício de auxílio-doença. É importante a gente esclarecer que essa regra de carência mínima de 12 contribuições estabelecida agora pela medida provisória 739 não se aplica para o segurado que sofreu um acidente de qualquer natureza. Isso significa que esse segurado do INSS que sofreu algum acidente, seja de trabalho ou de qualquer outro motivo, de qualquer natureza, ele sim vai ter acesso ao benefício de auxílio-doença, porque não exige carência quando a origem dessa incapacidade laboral decorreu de um acidente de qualquer natureza. Salvo essa exceção, a regra geral é que o segurado que está doente e ele recuperou a sua qualidade de segurado, ele deve contribuir, cumprir uma carência mínima de 12 contribuições mensais para ter acesso ao auxílio-doença. O último ponto que nós analisamos das alterações que foram implementadas pela medida provisória 739 foi a questão da realização de perícia no INSS por meio de mutirão. Isso dá a entender que o INSS vai convocar dezenas de peritos para analisar em lote se vários segurados do INSS possuem algum tipo de incapacidade laboral ou não, para conceder ou cessar o benefício por incapacidade. Nós entendemos que esses mutirões vão ocorrer principalmente para aqueles segurados que já recebem o benefício de aposentadoria por invalidez e já recebem também o benefício de auxílio-doença. Nesses casos, para o INSS conseguir dar conta da demanda que vai ter ao convocar esses aposentados por invalidez e também para quem recebe o benefício de auxílio-doença, para conseguir operacionalizar tudo isso, vai gerar uma perícia, uma análise pericial
dessas pessoas, desses segurados, por intermédio de mutirões. Agora, se hoje, na sistemática atual, a análise, a perícia realizada pelo perito do INSS é inadequada, é precária, não é analisado ali o segurado, o paciente de uma maneira correta, de uma maneira justa, de uma maneira humana, simplesmente o perito muitas vezes sequer tem o cuidado de olhar o laudo, de analisar concretamente aquele trabalhador para saber se ele de fato está incapacitado ou não, até mesmo porque esse perito do INSS não acompanha o quadro clínico desse trabalhador que está sendo submetido ali a uma análise pericial, não analisa o histórico clínico, não verifica o prontuário, então ele muitas vezes também não é especialista naquela área, naquela patologia em que esse trabalhador está acometido, então ele não tem subsídios suficientes em apenas 10 ou 15 minutos de definir se aquele trabalhador está incapacitado ou não para o trabalho. Agora, imagina esse tipo de perícia que já é precária e muito ruim sendo realizada através de mutirão. Isso demonstra para a gente de forma clara e inequívoca que o único propósito do governo não é de ajustar as fraudes ou evitar fraudes, não é de constatar se algum segurado está recebendo ou não de forma indevida um benefício por incapacidade. O objetivo com essas medidas implementadas pela medida provisória 739, principalmente com essa questão da perícia por intermédio de mutirão, é simplesmente cessar o benefício desse aposentado por invalidez ou dessa pessoa, desse segurado que recebe auxílio-doença, porque não existe a mínima possibilidade de se fazer uma análise justa, uma análise correta, uma análise técnica de um segurado que está submetendo ali a sua vida laboral, o seu quadro clínico de saúde para um perito médico em apenas 2, 5, 10 minutos por intermédio de um mutirão. Na verdade, o que o governo fez com essa medida 739 foi formalizar o cancelamento de todos os benefícios dos segurados que recebem aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença. Se você está acompanhando esse vídeo até aqui através do nosso canal do YouTube, inicialmente eu quero agradecer a sua paciência, a sua atenção e acompanhar o vídeo até o final. Quero pedir também a sua colaboração para você dar um joinha nesse vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, você pode deixar o seu comentário abaixo desse vídeo que nós vamos responder com a maior brevidade possível. E eu quero convidar você também a acessar o nosso site saberalei.com.br, onde nós disponibilizamos vários artigos, vários textos relacionados também com os benefícios previdenciários, mas também com outras áreas como direito do trabalhador e direito do consumidor. Um grande abraço e até o próximo vídeo.